Pausa aqui na nossa programação musical, nosso bate-papo de todas as manhãs. Hoje a gente vai falar sobre luto, trauma, e falar sobre isso ainda é um desafio para muitas pessoas, seja pela dor envolvida ou pela dificuldade de compreender essas experiências tão profundas. Estou com uma especialista na área aqui, psicóloga Júlia Scopel. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. É um privilégio, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom te receber aqui. E como eu falei aqui na abertura, esse tema ele é muito sensível. E até quero te perguntar, quando a gente fala em luto, muitas pessoas elas pensam apenas na perda de alguém. Mas quero te perguntar que outros tipos de perdas também pode gerar o processo de luto. Então, simplificando muito, luto é qualquer tipo de rompimento com algo significativo na nossa vida. Então, o luto pode ser a perda de um emprego, o término de um relacionamento, o luto que a gente mais conhece pela morte de alguém que é muito importante na nossa vida. Então, basicamente é isso. Todo rompimento de algo significativo, de um vínculo que nós temos importante, pode gerar, sim, um processo de luto. E vamos dizer assim, por experiência, mas imagino que nem todo mundo saiba, cada pessoa lida de uma forma diferente, eu imagino, né? Com certeza. Sabe que hoje a gente tem muita teoria, muita técnica para lidar com essas questões, mas acima de tudo a gente precisa lidar com o que é do ser humano. E essa questão do luto, assim como muitas das coisas que envolvem a psicologia e o nosso emocional, é muito subjetivo. Cada pessoa lida de uma forma. Então o que a gente precisa sempre lembrar é que o luto não é um processo rígido, onde a gente passa por fases, mas sim um processo de muita elaboração. Eu nunca gosto de dizer que a gente supera o luto, a gente elabora e atravessa ele, onde a gente vai passar por diversos processos. Tem a tristeza, tem a raiva, mas também tem o processo de se voltar para a vida e se reconstituir e reconstruir um novo caminho a partir daquela perda. Então a gente precisa lembrar que não é rígido e é muito subjetivo. Cada pessoa vai lidar da sua maneira. Um exemplo é quando ocorre a perda de um parente, né, muito querido, muito próximo. Um exemplo muito fácil da gente perceber o quanto isso é subjetivo é olhar para os familiares. Cada um vai agir de uma forma. No velório, às vezes alguém pode acabar se emocionando mais, outros menos, mas isso não quer dizer que a dor é maior ou menor, mas sim que cada um lida com essa partida de uma forma diferente. Claro. Então isso é o luto. Tem até coisas que a gente pode perceber vamos dizer, a emoção maior, ela vem um tempo depois, né? Ela demorar para se manifestar, vamos dizer, de uma forma grande, se isso realmente acontece, né? Tem uma forma saudável de viver o luto, ou isso é um mito? Então, nós podemos pensar em situações que são importantes que aconteça dentro da vida da pessoa. O luto é um processo normal e esperado, então é saudável que a gente passe por isso. Primeiro ponto. Segundo ponto é que um luto saudável ou uma elaboração esperada é quando a pessoa ela consegue sentir a dor, elaborar as emoções que estão no meio disso tudo, mas ainda assim dar seguimento na vida. Então eu gosto muito de pensar no processo de luto como um pêndulo. Horas nós estamos voltados para essa perda e a gente vai sentir todas as emoções que estão ligadas a isso. E outra hora, esse pêndulo vai estar do outro lado e a gente vai estar restaurando essa vida. Então, o nosso trabalho segue, as nossas relações sociais, familiares podem seguir também. E com isso, a gente fica nesse vai e vem. Esse é o processo saudável esperado. Acho que aqui cabe um adendo que momento a gente procura ajuda, né? Um momento em que esse pêndulo só fica no processo da perda, onde a gente não consegue mais restaurar a vida, não consegue mais voltar para as nossas atividades cotidianas, às vezes os empregos, enfim. Então, quando tá muito difícil, a intensidade desse sofrimento tá muito grande, é hora de pedir ajuda. Por isso que nem todos os processos de luto nós vamos precisar de um auxílio profissional para passar, né? Muitas pessoas conseguem passar por isso através das suas redes de apoio, seja amigos, familiares, mas o tratamento profissional, o cuidado profissional, ele precisa existir quando tá muito difícil de seguir em frente, quando eu só fico ali voltada para essa perda e realmente não consigo restabelecer a minha vida. Isso é muito interessante. Realmente, agora, pensando no que tu disse e refletindo, a gente tem momentos que a gente vai estar
pensando muito nessa perda, mas depois, vamos dizer, volta à normalidade, depois pensa de novo. Esse é o normal. Esse é o normal, é um pêndulo. Ou também a gente gosta de dar a metáfora das ondas, né? Como as ondas do mar, ela vai e vem. Ora, esse mar tá mais revolto, tá mais difícil. Isso também é natural e esperado que aconteça, mas tem momentos que ele tá mais tranquilo. E são nesses momentos que a gente tem energia mental, física, para conseguir ir dando conta do restante da vida, porque a vida não para, né? Hoje, as demandas, elas acabam sendo muito rápidas e as pessoas, às vezes, têm essa impressão de que elas precisam ficar bem logo. E é importante que a gente lembre que o tempo do luto não é o nosso tempo cronológico, ele não respeita um calendário, ele respeita o processo emocional daquela pessoa. Por isso também a questão da subjetividade, até no período de sentimento que cada pessoa vai ter. A gente falou sobre as diferenças das pessoas. Tem pessoas que vão ficar num silêncio, outras vão ter uma exposição, vamos dizer, até meio exagerada. Isso pode sinalizar um problema também? Eu sempre gosto de pensar que não tem certo ou errado nessa questão, tanto da exposição quanto do silêncio. Acho que isso vai muito pra gente pensar no nível de sofrimento que aquela pessoa tem e também no quanto ela tá disposta a partilhar. Nem sempre o silêncio é algo ruim, mas ele também precisa ter um processo de se questionar sobre. Eu guardo tudo pra mim, eu não consigo compartilhar com ninguém ao meu redor sobre isso. E quando eu falo, não é só a questão de um profissional, é um amigo, um familiar. Assim, a gente precisa conseguir ao longo da nossa vida colocar algumas coisas pra fora, né? Porque se reter todo esse sentimento, todo esse sofrimento também não faz bem. Assim como a exposição disso. Então, é sempre importante entender o quanto a pessoa está disposta a falar sobre essas questões, até por questões traumáticas, às vezes, né, que envolvem esses processos. A gente precisa lembrar que é muito individual. É muito individual. Mas sim, é importante que se tenha um espaço seguro para se poder falar sobre essas questões, um espaço sem julgamento e, principalmente, um espaço onde quem esteja te ouvindo, agora pensando na questão do ambiente profissional, né, seja alguém que tenha realmente o conhecimento para cuidar disso. Por isso que eu sempre digo, profissionais da área da saúde lidam com trauma e luto todos os dias. E a gente precisa conseguir ter ferramentas e manejos para isso. Por isso que é importante, mesmo que o profissional não trabalhe somente com essas questões ou diretamente com essas questões, tenha um mínimo de conhecimento para que a gente possa acolher e cuidar desses pacientes que chegam de uma forma ética, mas de uma forma muito humana, muito acolhedora, porque quando essas pessoas conseguem, e para muitas pessoas é muito difícil buscar ajuda, então quando elas conseguem, elas precisam receber um espaço seguro, de muito cuidado, de muito acolhimento, para realmente conseguir cuidar dessas questões também. Que interessante. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu achei muito boa. É da Jennifer. Ela tá perguntando, no caso de um término de relacionamento, existe um tempo para parar de sofrer por esse término? Vamos lá. Primeiro, oi, Jennifer. Obrigada por ter mandado essa pergunta. Então, assim como a gente vem falando, o luto de um término de um relacionamento, ele também não tem um período certo para terminar. A gente vai sempre avaliar quanto tempo vocês estavam juntos, né? Qual foi a história desse relacionamento? É muito raso a gente colocar um sofrimento dentro de um período. Tipo, 2 meses vai estar tudo bem. É muito raso, porque a nossa vida, os vínculos, eles são tão preciosos, eles são tão íntimos, são tão profundos, que a gente reduzir isso a um curto espaço de tempo é fazer uma redução de um vínculo, de uma história, de uma forma muito rasa. Então, tem uma série de entendimentos que a gente pode ter. Isso, dentro de um acompanhamento terapêutico, fica muito claro e é muito importante falar que o trabalho do psicólogo é dar a mão e enfrentar junto, né, esse sofrimento, no sentido de entender muito dessa história e entender o teu processo, né? Como é que seria pra ti vivenciar essas questões? Porque, de novo, não tem regra. A gente vai oscilar, vai passar por diversas questões, momentos mais fáceis e momentos mais tranquilos, mas às vezes a gente vai passar na rua, na frente de um restaurante que nós costumávamos ir com essa pessoa e o luto vai nos colocar ali
cara a cara com aquele sofrimento, né? Então, de novo, não tem um processo rígido de quanto tempo exatamente isso vai levar, mas que é muito importante que, se tá muito difícil, se o sofrimento tá muito grande, peçam ajuda, porque com certeza a gente consegue atalhar algumas coisas nesse processo. Acho que aprendi aqui na nossa conversa que o processo de, vamos dizer, de tristeza, ele é normal, esse período, né? E acho que ele vai diminuindo com o tempo, mas ele não deixa de existir, né? Isso é muito interessante, Arnaldo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que resume muito o processo de luto. Não é que o luto diminui, é a gente que cresce ao redor dele. É a gente que se fortalece. É a gente que adquire recursos emocionais para conseguir lidar com essas questões. O luto vai estar sempre ali. Vamos pensar em luto por questões de pessoas, né? Pessoas que a gente acaba perdendo na nossa vida. Nós nunca vamos conseguir apagar ninguém da nossa vida. Né? Acho que isso é o precioso também do que é ser humano, os vínculos que a gente faz, as pessoas que a gente encontra, as conexões que são feitas, isso não desaparece. A questão é que nós nos fortalecemos, nos cuidamos, adquirimos esses recursos e conseguimos então elaborar e lidar com isso de uma melhor forma, mas ele sempre está ali, né? Então nós crescemos ao redor dele. A dona Andréia, que é uma ouvinte que interage muito com a gente, ela mandou um comentário aqui. Eu vou transformar numa pergunta. Como a gente pode evitar frases prontas ou atitudes que, às vezes, mesmo bem intencionadas, acabam invalidando a nossa dor? Oi, Andréia. Olha só, tu abre aqui um espaço pra gente falar de algo muito, muito, muito importante. Eu sempre digo que ninguém precisa saber como consolar ou o que dizer. Nós somos humanos, gente. Quando nós nos deparamos com o sofrimento do outro, principalmente se é uma pessoa que é importante pra nós, é realmente muito difícil entrar em contato com esse sofrimento. E às vezes dá vontade da gente de poder... Eu já ouvi meus pais falarem muito pra mim assim, ai filha, se eu pudesse, eu queria poder tirar esse sofrimento de ti e colocar pra mim. E às vezes é muito essa sensação que a gente tem quando encontra um amigo ou um familiar que tá sofrendo também. A questão aqui é lembrar que frases prontas, elas são mais para que nós consigamos lidar com a incerteza de como ajudar o outro do que para essa pessoa que está sofrendo. O que são as frases prontas? Você precisa seguir em frente. Seu familiar não gostaria que você estivesse triste. Ele não vai conseguir descansar se você estiver sofrendo. Dentre tantas outras, né? E é importante que a gente lembre que naquele momento da despedida, principalmente, essas frases podem causar marcas muito grandes. Então, o que a gente faz? Às vezes um abraço, um carinho, tô aqui contigo, ajuda muito mais do que frases prontas. E é importante que no momento em que a gente se coloca à disposição das pessoas, para, por exemplo, conta comigo, eu tô aqui para o que tu precisar, que a gente lembre e pense em si mesmo. Eu tenho condição emocional de realmente ajudar essa pessoa se ela precisar agora? Porque se tu não tiver, não tem problema nenhum. Então é muito mais importante o teu abraço e o teu sinto muito do que qualquer outra frase. Mas que quando a gente diz, eu tô aqui, conta comigo, porque tu precisar, tentar entender o que essa pessoa precisa, eu esteja aberto para realmente auxiliar nesse processo. Então a gente pode eliminar as frases prontas, porque um abraço, um olho no olho, vale muito mais do que qualquer palavra dita. Perfeito. Eu vou abusar um pouquinho mais do nosso tempo aqui, tá, Juliana? Com certeza. A Giovana Vidor mandou uma mensagem aqui e ela quer te perguntar o seguinte. O luto na perda de um animal é muitas vezes julgado como algo desnecessário e que não merece a mesma intensidade da perda de um humano. O que tu pensa sobre isso? Giovana é minha melhor amiga e tá sempre me acompanhando em tudo que eu faço. Então, amiga, vamos lá. Isso que tu traz do luto pela perda do animal de estimação é o que a gente fala sobre luto não reconhecido. Ou seja, são aqueles tipos de luto que a sociedade não reconhece como algo que possa ter um sofrimento existente ali, sabe? Às vezes até a perda de um emprego também é colocada como esse luto não reconhecido, porque é só tu procurar outro emprego. Por que tu tá chorando ou sentindo tanta tristeza por causa disso? Sim. E os animais de estimação acabam entrando nisso. O que é muito difícil, porque hoje os animais de estimação ocupam espaços na nossa vida de filhos,
de membros da família. E nós precisamos pensar nessa mudança que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, de que sim, hoje os animais, eles não vivem mais fora de casa, eles estão dentro da nossa casa, muitas vezes em cima da nossa cama, dormindo com os tutores, presenciando os momentos familiares junto com a gente. Então essa perda, ela é legítima e ela precisa ser validada. E eu sempre digo que é importante que o tutor, enfim, o familiar que perdeu o seu bichinho de estimação, se autorize a buscar ajuda também. Eu já recebi vários pacientes que chegaram no consultório pela perda do seu animal de estimação e a gente desenvolveu um trabalho lindo, de muito cuidado, para trazer realmente a validação para esse sofrimento. Porque o luto, ele só vai ser elaborado depois que a gente se autoriza a sentir ele. Caso contrário, a gente vai adiando esse sofrimento, adiando, e é o que tu trouxe, né, Arnaldo? A gente vai botando isso, daqui a pouco esse sentimento acontece lá na frente, né? Então, sim, as pessoas passam pelo mesmo processo de tristeza, da raiva. O mesmo luto pela perda de um ser humano pode ser passado pela perda de um animal de estimação. Então, a gente precisa abrir diálogo para falar sobre isso, porque é muito importante, o sofrimento é tão real como qualquer outro tipo de luto. Que bom a gente poder conversar, claro, uma maneira, de certa forma, rápida e rasa aqui sobre o assunto, mas foi muito esclarecedor esse tempo aqui que a gente teve. Para quem nos ouve e daqui a pouco quer tirar alguma dúvida, enfim, pode mandar aqui para a rádio também, mas eu vou deixar o contato da Júlia, que atende no consultório próprio. WhatsApp 549 8118 4020. 8118 4020, Júlia Scopel, psicóloga, vai te atender com toda certeza muito bem, esclarecer qualquer dúvida que você tenha. E quero agradecer, Júlia, ter vindo até aqui, a gente poder conversar, foi realmente muito, muito bom. Eu que agradeço o espaço, Arnaldo. A gente sabe que falar sobre esse assunto nem sempre é fácil, mas que se eu pude deixar aqui alguma mensagem é de que a gente não precisa passar pelas dores sozinhos. Então, buscar ajuda é um sinal de muita coragem. As pessoas acham que às vezes é fraqueza, né? Mas é muito pelo contrário. Chegar num momento de entrar num acompanhamento psicológico, existe coragem. Coragem para olhar para suas dores, para suas questões. E é muito importante que a gente sempre lembre, nós não precisamos passar por isso sozinhos. Então, se tu tá precisando de alguma coisa, se tu tá sentindo algo que tá difícil de elaborar sozinho, conta comigo, porque vai ser um privilégio poder te ajudar, enfim, estar contigo nessa caminhada, te acolhendo e cuidando num espaço extremamente seguro para que tu possa, enfim, cuidar de todas essas questões, né?